Eu costumo sempre dizer, nós vem para a casa do Senhor para louvar, para glorificar e para exaltar o nome dele. Porque na verdade mesmo, aprender mesmo, a gente aprende lá no nosso quarto. Quando a gente dobra o nosso joelho, conversa com o papai, conta da nossa necessidade, da nossa fraqueza, diz da nossa necessidade, pede ajuda e força para ele. Aí lá a gente aprende, porque o Espírito Santo traz para nós aquilo que precisamos. Não é verdade? E aqui a gente vem para aprender, mas o melhor mesmo é glorificar e exaltar o nome dele, porque ele faz presente na nossa vida. Eu quero convidar os irmãos para abrir as vossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 25. Aleluia. Livro de Mateus, no capítulo 25, do versículo 1 até o 10. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus 25, do 1 ao 10. Jesus está neste lugar. Tem algo para falar para mim e para vocês. Basta apenas estar com os ouvidos a perceber. Leiamos então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo, e 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, bosquejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja o caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que vendem e comprai para vós. E vendo elas, e tendo elas ido comprá-los, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Bendito seja o nome do Senhor, soberano Deus e Pai que está no céu. Deus, aqui está a tua santa e poderosa palavra, Deus querido Pai Santo, e aqui está a tua igreja, Deus querido. Deus, fala conosco, Senhor. Usa-me como vaso em tuas mãos para falar aquilo que tu queres, porque a tua palavra diz que a tua vontade é boa, perfeita e agradável, Senhor. Nós queremos ouvir de ti, Senhor. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém, Senhor. Queridos, eu quero trazer um tema para esta mensagem. Glória a Deus. E o tema é: estamos preparados? Meu Deus. Nós estamos preparados? Aleluia. Nós estamos diante de um texto da palavra do Senhor, de uma das parábolas de Jesus, das mais conhecidas parábolas do Senhor Jesus, uma das mais pregadas. Quantas vezes que nós já ouvimos esta palavra ser pregada, ser citada, ser tema de abertura de culto diversas vezes? Mas algo Deus tem para falar conosco nesta noite. Aleluia. Ao galardão, Quando ao nós galardão. lemos esta palavra, porém muito conhecida, mas quando nós lemos, comparamos com a igreja atual, com essa palavra, algo nos preocupa. Algo nos preocupa, pois muitos acham que somente por estar na igreja já estão preparados. E isto é algo preocupante, querido. Muitos acham que só está na casa do Senhor, só está sentado no banco da igreja na quinta
quinta ou na terça, muitos acham que por participar muitas vezes do culto diário, do culto regional, muitas vezes acham que por isso estão salvos. Por isso que esta palavra nos traz uma preocupação, é algo para nós trazermos para a nossa vida, meditarmos e analisarmos e vermos, estamos preparados? Muitos na igreja acham que por trazer a sua oferta e o seu dízimo já estão salvos. Dízimo e oferta é louvável, porque o dízimo e a oferta, ela traz mantimento para a casa do Senhor, como a Bíblia diz. E muitos acham, eu já dou meu dízimo. Muitos acham, eu já participo do culto, na terça e na quarta, eu venho. Isso, meus queridos irmãos, eu falo, sabe por quê? Porque a gente muitas vezes encontra pessoas na rua, a gente muitas vezes vê quando a pessoa tem a oportunidade de ter uma saudação na igreja, ela diz, eu estou aqui. Eu estou aqui, graças a Deus, não falo da vida de ninguém, não sou fofoqueiro, não sou fuxiqueiro, respeito o meu pastor, respeito a esposa, respeito o esposo, é louvável. Salmo 119, versículo 1, ele diz que isso é bom, ele diz que bem-aventurado aqueles que trilham o caminho reto, mas algo mais importante é necessário, que trilham o caminho reto, que andam na lei do Senhor. Trilhar o caminho reto é importante, respeitar o filho, ser bom funcionário, ser bom filho, ser bom esposo, é algo importante. Isso é trilhar o caminho reto. Mas não é tudo, precisa andar na lei do Senhor, precisa observar os seus mandamentos, é preciso ver aquilo que o Senhor tem para a minha e para a sua vida e botar em prática. Porque nós hoje vemos as igrejas cheias, lotadas, muitas vezes pessoas na igreja cantam, pulam, dão glória a Deus e aleluia, isso é louvável, é interessante, mas muitos na igreja cantam, dão glória a Deus e aleluia. Porém, quando estão lá no meio da roda de amigos no mundo, riem das piadas indecentes. Então, por isso que eu digo, estar somente na igreja não é importante. Importante é estar preparado. A Bíblia fala de 10 virgens. Todas estavam no mesmo lugar, mas 5 eram loucas e 5 prudentes. E só entraram aquelas que estavam preparadas, que eram prudentes. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, estar na igreja é importante. Mais importante que estar na igreja é estar preparado, é estar com nossas vasilhas cheias, é estarmos com a nossa vida em constante oração, é estarmos buscando a presença de Deus, é obedecermos, vivermos na lei do Senhor e obedecermos os seus mandamentos. Então é por isso que eu digo que hoje essa parábola é algo que nos traz preocupação, porque muitos hoje estão se enganando, queridos, achando que é suficiente vir no culto na quinta, vir no culto na sexta, se tiver, vir à oração, mas não ter uma preparação, não se consertar, não analisar e ver aquilo que tem afastado ele de Deus. Porque a Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. E a Bíblia diz que naqueles dias muitos dirão: Senhor, Senhor, em teu nome não profetizamos, não expulsamos demônios. Então, veja bem, mesmo muitos que estão na ativa, estão pregando a palavra, muitos que estão orando, muitos que estão ativos, mesmo assim naquele dia ainda vão ficar de fora. Sabe por quê? Porque não fazem a vontade de Deus da maneira correta. A Bíblia diz que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, e é algo que nós devemos se preocupar e analisar: Senhor, será que eu estou fazendo a tua vontade? Deus, na sua palavra, ele tem mandamentos para a nossa vida. Não basta a mim apenas estar na casa do Senhor. Passei muito tempo da minha vida, mas muito tempo mesmo na minha vida, sentado no banco, achando que isso era o suficiente. Mas hoje eu sei que isso não é suficiente. Aleluia. Você sabe por quê, querido? Porque a Bíblia ela fala a respeito do servo inútil. Você pode ficar aí até que Jesus venha,
ou até que Jesus volte para você, se você perder a sua vida, mas não fizer nada para Jesus, a Bíblia diz que Deus ele é bom, mas ele também é justiça. Então eu passei muito tempo da minha vida sentado no banco e vindo para a igreja, e muitas vezes até mesmo no dia de culto ficava assistindo TV, ou ficava perdendo tempo na internet, enquanto tinha algumas atividades. Minha esposa saía para pregar, saía para fazer a obra, e eu ficava em casa. E até que um dia eu me despertei, a palavra foi fazendo efeito, eu fui me analisando, vendo que se eu permanecesse daquele jeito, eu ia ser um servo inútil. A Bíblia diz que um servo inútil é que nada serve, a não ser para ser lançado no fogo. Por isso nós devemos ficar percebidos e analisarmos: estamos preparados? Estar preparado é obedecer, é ouvir a voz do pastor, é analisar e obedecer ao seu mandamento. O filho que ama a Deus, ele obedece. A Bíblia diz que no céu não entra pecado. Por que eu trago essa mensagem hoje à noite para a igreja? Deus. Porque a Bíblia diz que no céu não entra pecado. E infelizmente muitos hoje estão na igreja, mas não conseguem sequer perdoar o seu irmão. Muitos hoje estão na igreja, e eu já vi pessoas na igreja se afastar, mudar de banco, porque não vai com a cara do irmão. E a Bíblia diz que aquele que diz que ama a Deus e odeia o seu irmão é mentiroso, e no céu não entra pecado. Mentira é pecado. Como que eu digo que ama a Deus e não consigo amar o meu irmão, que eu estou vendo ele todo dia? Tenho oportunidade para chegar para ele e dizer: meu irmão, me perdoe. Não somente porque o irmão me ofendeu, mas a Bíblia é bem diferente. A Bíblia diz que se tu trouxer a tua oferta ao Senhor, e lembrando que teu irmão pecou contra ti, volta-te, reconcilia-te com ele e depois traz a tua oferta. E muitos hoje acham que somente que se a pessoa eu tiver ofendido, eu posso ter o dever de ir lá pedir perdão para eles. Mas não, é o contrário. A Bíblia diz: se teu irmão pecou contra ti, é algo que forte. É fácil você chegar para uma pessoa que lhe ofendeu, que lhe fez algo, e você chegar para ele e pedir perdão. Eu encontrei esses dias na rua uma pessoa que me cometeu há muitos anos uma coisa contra a minha vida, e até quando eu parei ele na rua, eu vi ele na rua, eu estava trabalhando em um bairro, e quando eu vi ele na rua, o Espírito Santo falou comigo: volta lá e pede perdão para ele. Mas eu não tinha feito nada, foi ele que fez contra a minha pessoa. Mas o Espírito Santo: vai lá e pede perdão para ele. Quando eu fiquei na beira da rua e dei, eu fiquei para ele começa, ele parou um pouco mais atrás. Quando eu dei a mão para ele, ele até se assustou, pensou até que eu fosse fazer alguma coisa com ele, fazia muito tempo que eu não via. E eu cheguei para ele, parou, ele teve coragem de parar. Eu disse: meu amigo, me perdoe. Ele até se assombrou, meu amigo, me perdoe, que eu te peço perdão. E ele disse: eu vinha orando há muito tempo, tentando criar coragem para te procurar e pedir perdão, mas agora, já que você tomou essa iniciativa, me perdoe. Então é desse jeito, Deus. Estar preparado requer renúncia, requer nós perdermos muita vez aquilo que nós achamos que temos direito. Se não fosse o Espírito Santo na minha vida, se eu fosse aquele velho homem, eu não tinha aquela coragem de ter parado e pedir perdão para ele. Mas já que eu quero ser salvo, eu me preocupo muito nesses últimos dias. Eu digo: Senhor, eu sei que tu está voltando, porque todos os acontecimentos, tudo aquilo que está escrito na tua palavra, nossos olhos já têm contemplado. E eu tenho dito: Senhor, eu não quero ficar aqui, eu quero subir contigo no arrebatamento, ou caso eu venha morrer, eu quero ir para o céu. E para isso eu preciso me preparar, porque, querido, não quero ficar nesse mundo por causa de algum motivo, por causa muitas vezes do egoísmo. Muitos crentes vão ficar porque acham que não pode perder direito. Mas
Querer estar preparado para o céu requer de nós renúncia. Estar preparado requer novos hábitos, novos costumes, nova maneira de viver, como Paulo disse: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Paulo era um cidadão romano. Por ser cidadão romano e fazer parte do alto escalão de Roma, Paulo com certeza era um homem rico, próspero. Mas quando ele se encontrou com Jesus Cristo, Aleluia. quando Paulo se encontrou com Jesus Cristo, que a Bíblia diz que ele caiu e ele viu a luz. Daquele dia em diante, Paulo nunca mais foi o mesmo. Ele passou de perseguidor da igreja a ser perseguido pelo amor de Cristo. Paulo chegou a dizer que não vivia ele, mas Cristo vivia nele. Isto é viver para Cristo. Isso é procurar ser preparado. Paulo chegou a dizer que não se importava com ele mesmo, que ele se importava só em fazer a obra. E por isso que esta obra chegou a mim e a você, porque Paulo se esforçou em plantar igrejas, mesmo preso, mesmo passando naufrágio, passando frio. Quando você vê na Bíblia Sagrada os últimos dias da vida de Paulo, você vê um homem encarcerado lá no calabouço, no porão frio, pedindo para que viesse, trouxesse para ele a capa, porque ele estava passando frio, estava passando necessidade. Mas ele nunca rejeitou, ele nunca deixou de fazer a obra do Senhor, ele não negou a Cristo. Paulo chegou a dizer que o morrer para ele era ganho, o viver a Cristo. Nós temos que viver dessa maneira, querido. Estar preparado para subir para o céu é isso. É rejeitarmos o desejo da nossa carne, é rejeitarmos muitas vezes o direito, é muitas vezes termos que dizer não para nós e sim para Cristo, porque esta carne ela cobiça somente para as coisas materiais. Então nós temos que viver preparados. Precisamos viver o amor de Cristo na nossa vida. Como está preparado se muitos estão na igreja e não conseguem perdoar a quem ofendeu? Está escrito: aquele que ama a Deus, porém odeia seu irmão, é mentiroso. João 4:20. Muitos da igreja estão entrando no velho hábito brasileiro de dar um jeitinho. Muitos, queridos, infelizmente hoje na igreja estão entrando naquele velho hábito brasileiro. Eu vou te dar um exemplo que você vai ter conhecimento. Muitas pessoas hoje na igreja, para receber o Auxílio Brasil, vão lá no CRAS, por exemplo, e inventam mentira. Dizem muitas vezes que é separado, sendo casado. Dizem muitas vezes que mora com o pai, tem casa própria. Dizem muitas vezes que não tem renda, tem renda. Mesmo pessoas da igreja dão aquele jeitinho brasileiro. Você quer ver outro exemplo? Pessoas que têm causa na justiça, constituem um advogado para lutar com a sua causa, e aquele advogado ímpio vai lá na brechazinha que você sabe que os advogados hoje têm, e a pessoa é crente, o advogado é ímpio, ele diz: olha, tua causa é difícil, mas eu vou achar um jeitinho. Tu vai ter que dizer isso, que não é verdade, porque senão tu vai perder a causa. E a pessoa entra do jeitinho brasileiro. Isso é mentira, querido. Como eu disse, mentira não entra no céu. A Bíblia diz que a palavra do crente é sim, sim e não, não. Passando disso é de procedência maligna. Então, querido, nós temos que ficar percebidos para as coisas que traz a preparação para que nós venhamos ter direito de, quando Jesus voltar, de entrar no reino dos céus. Porque a Bíblia diz que eram 10 virgens, 5 eram loucos e 5 dentes. Porém, todas estavam no mesmo lugar. Hoje, é como eu disse, a igreja está cheia, mas muitos estão na igreja, mas não estão preparados. Muitos estão na igreja, a igreja está cheia, mas não estão preparados. Porém, ainda há oportunidade. A Bíblia diz que enquanto há vida, há salvação. Aleluia.
Nós temos todos os dias a oportunidade de ler, debruçarmos na palavra de Deus, aprender, praticarmos ela na nossa vida. Nós temos que ser praticantes. A Bíblia diz que aquele que não é praticante, que é apenas ouvinte e não pratica, é como um homem que contempla sua imagem no espelho e saindo logo se esquece. Então aquilo que nós não praticamos, nós esquecemos. E se nós se esquecermos da palavra, de praticarmos, de vermos a Bíblia na sua integridade, infelizmente, se não fizermos isso, não vamos ter direito de entrar no reino do céu. E hoje é a oportunidade de nós analisarmos e vermos aquilo que temos afastado. Todo dia, enquanto você tem vida, você tem a oportunidade de se atentar a essa palavra e ver se você está dentro, enquadrado nos mandamentos do Senhor. Estar na igreja é importante, vir aos cultos é importante, dar o seu dízimo, dar a sua oferta é importante, abraçar o seu irmão que você gosta é importante. Mais importante do que isso é você abraçar o seu inimigo. Eu quero ver o cara ter coragem, verdadeiramente, é ele abraçar aquele que ofendeu. A Bíblia diz que se nós apenas gostarmos e amarmos aquele que nos faz bem, nós somos que nem o ímpio. A igreja, ela tem que ser imitadora de Cristo, para que nós venhamos ter o direito de entrarmos no reino dos céus. Nós temos que ser imitadores de Cristo. É verdade. Deuteronômio 11:32. Tende, pois, cuidado em cumprir todos os estatutos e os juízos que eu hoje vos prescrevo. Então, querido, nós como igreja, como eleita de Cristo, nós não devemos cumprir na Bíblia só a parte A ou a parte B e pular a C e a D. Nós temos que cumprir a de Gênesis a Apocalipse na sua integridade. Se nós quisermos verdadeiramente irmos para o céu, temos que cumprir. E isso não é somente para as senhoras, o círculo de oração, para os senhores. Não, isso é para a igreja como todos, para os jovens, para as crianças, para os adultos, porque Deus, Ele escolheu a todos. Aleluia. Hoje eu tenho pensado no meu coração, pastor, que o estudo de ensinamento, de doutrina, deveria mudar para domingo. Aonde está a igreja muitas vezes? Na quinta-feira, na quarta-feira, aliás. No domingo a gente vê uma igreja cheia, lotada. Muitos jovens, muitas pessoas estudam, trabalham, não podem vir, mas será que todas as pessoas estão trabalhando ou estudando? Não. Então, como está preparado se não muitas vezes congrega? A única maneira de nós estarmos fortalecendo, de estarmos se renovando as nossas forças espirituais é na casa do Senhor, é participando das atividades. Deus, Ele tem fundamentos, e o primeiro que eu costumo pensar no meu coração, que tenho botado em prática hoje na minha vida, é o ID de Jesus. O ID de Jesus, ela é para todos. Muitos hoje têm deixado isso somente com o pastor. E eu costumo dizer que ovelha, a igreja ela é considerada como ovelhas, o pastor, o líder, e a igreja as ovelhas. Ovelhas geram ovelhas, então o crente tem que ganhar vidas e trazer para a casa de Deus. Aí sim, o pastor vai cuidar, vai orientar, vai instruir, com o nosso apoio, com a nossa dedicação. Então, como está preparado se não obedece nem o ID de Jesus, queridos? O ID é para toda a igreja.
para os jovens, principalmente para os jovens. A Bíblia diz que jovem eu vos escrevi porque sois fortes e tendes vencido no amigo. Então, a obra é para todos, mas principalmente para os jovens. E hoje muitos jovens dizem: mas eu sou novo, eu não conheço, eu não entendo. Mas sabe por quê, queridos? Porque não estuda, não pratica a palavra. Vem para a igreja e apenas, muitas vezes, pela emoção de estar juntos com os colegas, de ver os amigos, as meninas de ver os meninos de ver as meninas, mas não se atentam à palavra. Mas a palavra é para todos. Iniciando pelo jovem. A Bíblia diz que Deus, quando ele escolheu a Davi, quando Samuel foi consagrar Davi, a Bíblia diz que Davi tinha cerca de 12 anos de idade. E muitos hoje têm dito: eu sou jovem, eu sou novo. Mas a Bíblia diz que nós temos que praticar e fazer a obra do Senhor. Eclesiastes, capítulo 12, primeiro, a Bíblia diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus, e cheguem os anos, quais venham a dizer: não tenho neles contentamento. Então, queridos, a hora é agora, enquanto nós temos força para caminhar. Hoje nós podemos descer o barranco do rio ali no Papoquinho. Esse dia nós estivemos realizando uma atividade lá. Minha esposa tem frequentado lá devido à carência espiritual, queridos. Você não tem noção. Nós estávamos lá realizando nesse final de semana, nós realizamos sempre culto, mas esse final de semana foi um dia, realizamos um culto das crianças, o dia da criança, e você não tem noção. Nós estamos ali realizando o culto, pastor. Nós ali estamos realizando o culto para ir, não é qualquer um, não é qualquer pessoa que chega lá, coloca uma caixa de som, não. Tem que pedir permissão para os líderes da facção. Então, com a graça e com a misericórdia de Deus, ele foi muito com a nossa cara, no linguagem popular, se agradou de nós e autoriza a gente a colocar a nossa caixa e fazer para realizar o culto. Quando a gente coloca a caixa lá na esquina, onde desce para comprar os entorpecentes, a gente está ali realizando o culto e a gente subindo e descendo, só vê gente só sacando dinheiro e os traficantes entregando a droga e aquilo tudo rolando e você não sabe. Nós ali estamos pregando a palavra e temos certeza, para a glória de Deus, que vidas vão ser resgatadas, porque você não sabe o que é, você está pregando a palavra de Deus, anunciando o Evangelho, e aquela pessoa que é líder daquele lugar, quando nós terminamos o culto, ele disse: que isso não seja só a primeira vez não, voltem sempre, não faça que nem muito não, vem aqui, realiza um culto e passa 1 ano, 2 anos e volta de novo. Carência da palavra de Deus, querido. Vidas que necessitam ouvir da minha e da sua boca o Evangelho, porque a Bíblia diz que é pelo ouvir que vem a salvação. E se não formos nós de levarmos a palavra a este lugar, nunca que aquelas pessoas vão ser salvas. É a igreja que tem a responsabilidade de levar o Evangelho, queridos. Eu costumo dizer, Jesus Cristo, quando ele veio a este mundo, ele fez a missão dele e fez com excelência. Ele fez com excelência, ele fez, como ele disse, já está consumado. Quando ele chegou no final, ele fez com tanta excelência, mas porém, quando ele subiu, ele deixou incumbido a nós, igreja, a continuarmos aquilo que ele começou com tanta excelência. E muitos da igreja não têm se atentado para isso, querido. Muitos da igreja, infelizmente, têm se contentado somente de vir para a igreja e estar no meio da igreja. E a Bíblia diz que eram 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes, porém todas estavam juntas. Não pense em você que por você não fazer a obra, Deus vai retirar você da igreja ou o pastor vai expulsar você da igreja, não. Porque a Bíblia ela fala do joio e do trigo, estão juntas. Mas você já viu como que é o joio e o trigo? Eu estava assistindo um vídeo, eu não tinha noção, eu só via falar na Bíblia do joio e do trigo, mas esse dia eu vi como que é. Pegaram ali o joio
e o trigo, primeiro pegaram o joio, fergaram as cinnamons, esfarelaram e se acaba em pai. E depois pegaram o trigo, esfarelaram e viram ali a semente. O crente tem que dar semente, por isso que a Bíblia compara nós, igreja, com o joio e com o trigo. Nós precisamos dar fruto, precisamos ter semente. O crente que não der fruto, que não tiver semente, infelizmente, ele vai ficar de fora quando Jesus Cristo chegar. A porta vai ser fechada, e o mais próximo que ele vai chegar de Cristo, aquilo que não fizer a vontade de Deus, vai ser um julgamento, para ouvir da boca do Senhor: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, querido. Então nós temos que ser prudentes, temos que estar com nossas lâmpadas cheias, com as nossas vasilhas preparadas. E como fazer isso se não for na oração, se não for na leitura da palavra, se não for no jejum, se não for na consagração, se não for congregando, se não for fazendo a obra do Senhor e de Jesus, se não for amando, se não for perdoando, se não for verdadeiramente vivendo a palavra de Gênesis e Apocalipse? Temos a humildade de refletirmos: estamos preparados, querido? Porque muitos na igreja hoje, infelizmente, como eu aqui já disse, pensam que pelo simples fato de estar congregando já estão salvos. Não, queridos. Eram 10 virgens, todas estavam no mesmo lugar, todos tinham o mesmo propósito de se encontrar com o noivo. E a igreja também tem esse propósito, se encontrar com Cristo quando Ele voltar. Mas a Bíblia diz que muitos chamados e poucos escolhidos. E nós precisamos fazer parte dos escolhidos. Fazer parte dos escolhidos, querido, é algo que nós temos que refletir nas nossas vidas e pensar: será que eu estou fazendo a vontade de Deus? Durante muito tempo da minha vida, como eu aqui já disse com os irmãos e volto a repetir, durante muito tempo da minha vida eu tinha certeza, eu tinha uma preocupação, porque eu não fazia a obra do Senhor, eu não fazia a vontade de Deus, eu não vivia a palavra de Deus. Então nós temos que pensar: estamos fazendo a vontade de Deus? Estamos vigiando? Estamos orando? A respeito da vigilância, da oração, de estar vigiando, Jó, no capítulo 31, versículo 1, Jó ele disse: sarei os meus olhos. Isso é questão de vigilância, queridos. Por isso que a Bíblia vai dizer que Jó era um homem íntegro, reto, temente, que se desviava do mal, porque ele tinha cuidado de nem olhar para aquilo que afastasse ele dos caminhos do Senhor. E estar preparado requer até isso, queridos. E muitos hoje atentam com seus olhos para cobiçar aquilo que não é de direito do cristão. Ficamos apercebidos, nos atentamos para a palavra do Senhor. Deus, Ele quer sempre salvar a sua igreja, salvar o seu povo, porém muitos se afastam de Deus. E só tem uma coisa: a Bíblia ela diz, eu sempre costumo dizer, só tem uma coisa que afasta o homem da salvação: o pecado. E muitos acham que pecado é somente adulterar contra a esposa. Muitos acham que pecado é somente mentir, roubar. Mas não, queridos. A Bíblia diz que ela não tem pecadinho nem pecadão. Tudo aquilo, como está escrito, que não é sim, sim, como a Bíblia diz não, não, ela é de procedência maligna. E muitos, infelizmente, vão perder a salvação, vão trocar
trocar por coisas materiais. Nós temos, como igreja eleita de Cristo, de observarmos aquilo que está escrito na sua palavra. Não é verdade? Jovem, se atente. Daniel, quando ele foi levado para a Babilônia, era jovem, mas não negou a Cristo, não deixou de fazer a vontade de Deus. Nós temos como igreja que está preparada. Está preparado. A Bíblia diz que quando o rei assinou o decreto de que aquele que não fizesse petição a outro Deus, a não ser ao rei, iria ser jogado na cova dos leões, queridos, a Bíblia diz que quando Daniel soube, ele entrou no seu quarto e orou, como continuava a fazer, como costumava fazer. Então, estar preparado é ter o costume de orar, é ter o costume de ler a Bíblia, é ter o costume de jejuar, é ter o costume de consagrar a vida a Deus. Então, quando Daniel soube, ele foi e orou, costumava fazer. E muitos hoje na igreja não têm orado, muitos na igreja não têm lido Bíblia, muitos na igreja, como o nosso amigo evangelista Manuel Napoleão costuma dizer, são carregadores de Bíblia. Bota a Bíblia aqui debaixo do sovaco, que a Bíblia até se rasga, porque você sabe que uma coisa que é destruidor de coisas materiais é o suor do nosso corpo. E muitos são somente carregadores de Bíblias, mas não temos que ser carregadores de Bíblia, temos que ser praticantes. É a prática da palavra que vai preparar o homem para o reino do céu. E quando Jesus voltar, se você estiver atento e apercebido, você não vai ficar de fora se você praticar. Mas eu quero te dizer, se você não praticar, infelizmente você vai ficar de fora. Vai ser só choro, pranto e ranger de dente. Então, queridos, vamos ser praticantes da palavra. Não vamos somente estar na igreja, vamos estar preparados, atentos, aptos para aquilo que o Senhor tem para nós na sua palavra. Vivemos a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Vamos fazer a vontade de Deus na nossa vida, porque a Bíblia diz que o filho bom obedece ao Pai, e o filho bom nunca vai ficar de fora do reino dos céus. Mas se você obedecer, se você se preparar, tenha por certeza que você vai sim entrar no reino dos céus. Não é verdade? E aqui eu agradeço a minha oportunidade. Continua abençoando antes, né? Trouxe uma palavra conforto para a nossa vida espiritual.